Eleições nos Estados Unidos. Uma pesquisa realizada pela Atlas Intel revelou que o republicano Donald Trump está à frente da democrata Kamala Harris na disputa pela Casa Branca. Quando os eleitores americanos foram questionados sobre em quais destes nomes eles votariam, 49,5% disseram que votariam em Trump e 47% disseram que votariam em Kamala Harris. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 29 de outubro. Mais de 3 mil pessoas foram ouvidas nos Estados Unidos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. A Atlas também ouviu os eleitores americanos nos estados pêndulo, onde a preferência entre democratas e republicanos tende a oscilar de uma eleição para outra. Nos 7 estados pêndulo, Trump aparece à frente de Kamala Harris em 6 nas intenções de votos. O levantamento ocorreu entre os dias 25 e 29 de outubro nesses estados pêndulos lá nos Estados Unidos. Margem de erro de 3 pontos, com 95% de confiança na pesquisa. Hora de analisar o efeito da eleição dos Estados Unidos para o Brasil, para o mundo, para o agro. Pedro Azevedo, analista-chefe para os Estados Unidos da Atlas Intel, seja muito bem-vindo. E Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos, seja muito bem-vindo. Quero já começar a nossa conversa com você, Pedro. As pesquisas mais recentes de vocês indicaram Trump favorito, a gente acabou de ver. A definição vai se dar porque ele vence nos estados pêndulos? Olá, Kellen, um prazer estar aqui. Obrigado por me receber. Então, a questão é basicamente essa, sim. A questão, né, se você trata aqui da eleição dos Estados Unidos, você está falando, na verdade, de 50 pequenas eleições, né, porque quem ganha em cada estado leva os votos desse estado no colégio eleitoral. E o que a gente está vendo aqui é uma vantagem para o Trump nos estados que são os mais competitivos dessa eleição, né? Mas eu ainda não garantiria, com base nos nossos números, nunca se diz com uma pesquisa 100% de certeza, certo? A gente vê que nos estados do nordeste dos Estados Unidos, que são Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, são os estados que foram decisivos em 2016 para a vitória do Trump, são os estados que o Biden virou de volta em 2020 e que permitiram que ele vencesse. E são agora, então, os estados que estão com as menores margens nas nossas pesquisas e que vão ser os decisivos. O que a gente aponta para isso como uma vantagem para o Trump é que, basicamente, com os números do Trump mais fortes nos estados decisivos do Sul, né, isso é Geórgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada, se o Trump ganhar todos esses estados do Sul, a Kamala Harris, para conseguir ganhar no colégio eleitoral, precisaria vencer em todos esses 3 estados do Nordeste. Então, todos esses estados estão muito disputados, mas o Trump, com essa vantagem no Sul, o Trump ganhando só um desses estados, sendo Wisconsin, Michigan ou Pensilvânia, seria suficiente para ele. Então, nesse momento, por isso a gente considera que ele tem uma vantagem aí, mais chance de sair vitorioso. Muito bem. Ruschel, você está nos Estados Unidos, conta pra gente como está o ambiente por aí. O resultado das eleições, na sua opinião, pode ser conhecido já na semana que vem? Obrigado pelo convite em primeiro lugar. Aqui dá para sentir a tensão no ar, né? As pessoas estão tensas em relação a esse resultado. A gente tem 2 cenários aí que eu vejo como possíveis. Um é uma eleição vitoriosa de um lado ou outro com uma pequena margem, o que seria bastante negativo para o ambiente político aqui nos Estados Unidos, e uma eleição mais larga. Eu acho que essa possibilidade de vitória mais larga está para o lado do Trump, né? Eu acho que se a Kamala Harris vencer, até pelos dados que foram apresentados pela Atlas, que inclusive na última eleição foi quem apresentou o menor erro entre os institutos de pesquisa, demonstram uma chance ou de uma vitória muito apertada da Kamala Harris ou de uma vitória mais ampla do Donald Trump. E uma vitória mais ampla do Donald Trump, eu acho que serviria para acalmar o cenário político, porque aí seria algo menos questionável. Então eu vejo um certo estresse no mercado desde ontem, mercado financeiro em geral, a bolsa caindo aqui nos Estados Unidos, o dólar subindo no mundo inteiro, não só no Brasil. No Brasil tem fatores internos que também, né, favorecem essa alta do dólar, por conta desse cenário ruim
que seria um cenário de vitória apertada de um dos lados. Ruim que eu digo do ponto de vista bem pragmático, em termos assim de aceitação do próprio público, né? Então, eu creio que a situação não deve se definir no dia da eleição, nem no dia seguinte, deve demorar alguns dias. E se for muito apertado, isso abre espaço para todo tipo de questionamento jurídico que deve gerar muita incerteza política, né? Então, a situação aqui não tá tranquila, não. Muito importante o ponto que você traz, ele é muito convergente com uma das questões que eu gostaria de trazer, porque o Ruschel fala em questionamento, foi a palavra que você usou. Pegando esse link, eu faço a você a pergunta, Pedro. Em 2020, o resultado da eleição nos Estados Unidos foi contestado, culminou em manifestações no Capitólio. Como é que você avalia riscos de fraudes eleitorais, contestação do resultado agora em 2024? Olha, Kellen, o risco de contestação, eu diria que o Leandro está certíssimo em apontar. Realmente, enfim, como a gente tem dito, mesmo nas nossas pesquisas a gente aponta uma vantagem para o Trump, mas com essa margem apertada nos estados decisivos, outras pesquisas estão apresentando um cenário meio invertido, assim, que seria uma vantagem leve para a Câmara, né? Mas o que todas as pesquisas parecem estar concordando é que é realmente uma eleição muito apertada, e se a gente for lembrar, justamente como você mencionou, em 2020, a Pensilvânia e a Geórgia foram dois dos estados que mais demoraram para contar os votos e para se definir um resultado, e são, como a gente vem falando aqui, são dois dos estados mais decisivos para o resultado final no colégio eleitoral, né? A Pensilvânia, dos estados aí em disputa, é o estado com maior peso no colégio eleitoral, são 19 votos, a Geórgia tem 16. Então, para onde esses estados vão vai ser muito importante para definir quem que vai ser o vencedor da eleição no final. E, justamente, quanto mais tempo se demorar para contar os votos nesses estados, mais você aumenta essa tensão que foi apontada aí, que justamente não se sabe para que lado pode ir. Então, você cria justamente essa tensão aí à medida que se demora para apurar o resultado final da eleição. Rapidamente, Pedro, qual foi o tempo mais longo da história nos Estados Unidos que se demorou para conhecer um resultado de uma eleição? O mais longo da história você me dificulta, Kelly, mas certamente o de 2020 entra bem aí. A gente demorou dias, né, para conseguir chegar no resultado na Pensilvânia e na Geórgia, tanto pela quantidade de votos como pela margem muito apertada que se definiu nesses estados, né? O Arizona foi 10 mil votos, a Geórgia foi menos que isso até, se não me engano, então é difícil de chegar nesse ponto aí. Agora eu vou convidá-los para juntos vermos uma imagem, dá uma olhadinha. Essa é a capa da revista britânica The Economist, uma publicação que costumava ser influente. A capa é o Donald Trump e a legenda na rede social que a The Economist fez dizia o seguinte: a revista apoia Kamala Harris e diz ainda: Trump significa o fim da paz internacional e riscos para a economia. A pergunta é para você, Ruschel, porque as empresas de mídia estão se posicionando abertamente contrárias ao Donald Trump com essa simbologia aqui da capa da revista The Economist? Bom, a The Economist é muito ligada à London School of Economics, que basicamente é um centro de propagação das ideias globalistas, né? Então, não me deixa surpreso essa postura em defesa da Kamala Harris, porque a revista tem apoiado essa postura mais globalista há muito tempo, né? Acho que se distanciou aí de um liberalismo econômico clássico que era o seu padrão até algumas décadas atrás. Mas a gente está vendo aqui nos Estados Unidos uma cobertura basicamente pró-Kamala Harris. Recentemente saiu uma pesquisa, 85% da cobertura em relação a Trump é negativa e 78% da cobertura em relação a Kamala Harris é positiva. Então, a imprensa é de esquerda, majoritariamente, assim como no Brasil, talvez até de forma mais clara. E essa é uma característica já há muitos anos. Só que teve uma surpresa em relação a isso, né? O Washington Post, que é considerado um jornal progressista, que é controlado pelo Jeff Bezos, o dono da Amazon, resolveu não declarar, e notadamente por conta de uma decisão do Jeff Bezos, o apoio a qualquer candidato, né? Seguindo aí o padrão do Los Angeles Times, sugerindo aí algo que foi especulado aqui na imprensa, como uma sinalização de que há uma chance grande de Trump ser presidente e do Jeff Bezos não querer comprar uma briga com uma administração
que seria mais agressiva do ponto de vista conservador, né? Importante. Mas, de uma maneira geral, o que a gente vê é uma característica que eu acho que não é segredo para ninguém, não é algo que pode ser contestado, é que há um alinhamento da imprensa com a esquerda de uma maneira geral. Tem uma pesquisa recente que saiu no Brasil, da Universidade Federal de Santa Catarina, que mostra que apenas 4% dos jornalistas brasileiros se identificam com a direita, né? Então, uma pesquisa feita entre jornalistas, de jornalistas para jornalistas, né? E aqui nos Estados Unidos não é diferente. Então, não me surpreende essa postura, e isso, obviamente, tem um efeito muito grande e favorável à própria Kamala Harris. Não podemos esquecer que, há pouco tempo atrás, a Kamala Harris era vista, até mesmo entre a esquerda, uma figura assim, meio obscura, não havia muito apoio, e em questão de semanas ela foi transformada numa espécie de popstar, né? Okay. Isso é usual, e é o padrão que a gente tem observado nos últimos tempos. Obrigada, Ruschel. Agora, Pedro, na geopolítica, se Trump vencer, indicando o resultado coerente aí com a pesquisa que vocês fizeram, qual a primeira mudança esperada nas relações políticas com a Rússia, China e Israel? Olha, o Trump tem adotado, né, na retórica dele, uma posição, acho, bem mais favorável à negociação, ao encerramento, por exemplo, da guerra na Ucrânia, né, de chegar a algum acordo com o Putin para encerrar a guerra na Ucrânia. Então, a gente pode esperar, nesse sentido, justamente um apoio mais forte a essa negociação e talvez uma pressão, então, na Ucrânia, que os Estados Unidos, claro, tem uma potência aí, né, como um fornecedor de armas importante para esse conflito. Pode-se esperar, então, uma pressão sobre a Ucrânia para chegar a algum acordo de paz. Ao mesmo tempo que, no caso de Israel, ele tem mostrado um apoio mais forte ao lado de Israel no conflito, né? Você vê que entre os democratas você tem muitas ressalvas aí em relação a como essa guerra está sendo conduzida, e tem preocupações, então, com a questão humanitária em Gaza, que do lado do Trump isso não aparece muito, isso aparece mais como um apoio a Israel, e também no sentido de, ele fala de encerrar a guerra lá também, né? Ele fala sempre nesse sentido. O Trump é um cara que tem esse sentido nacionalista e de não se envolver nos conflitos de outros lugares. E isso também se reflete, então, na questão com a China, né, que ele identifica, claro, como a principal competição, ameaça geopolítica e econômica aos Estados Unidos. Ele tem falado muito, então, de voltar a botar pressão na China, a aplicar tarifas sobre a China. Então, vai ser Estados Unidos, de forma geral, muito mais retraído, digamos, talvez nesse sentido, não querendo engajar comercialmente tanto com a China e não querendo se envolver, então, tanto nos conflitos, né, na Ucrânia, querendo acabar logo com isso e deixar isso para os outros resolverem. Então, vai ser algo nesse sentido que o Trump vê. Pedro fala sobre esse olhar em relação a tarifas para a China e Ruschel. A minha pergunta para você é justamente nessa relação entre Brasil e Estados Unidos, se Trump vencer, como vai ser a relação do governo Lula com o governo Trump, e aqui conectando com a fala do Pedro. Se Trump aumenta tarifas em relação à China e a gente vê uma nova edição da guerra comercial, é esperado por boa parte do agro que haja um incremento de demanda para soja, para milho, para carnes, deslocando em função das tarifas. Isso aumentaria o relacionamento de Brasil com China. Dias depois do resultado das eleições, aí nos Estados Unidos, o Xi Jinping vem para o Brasil. E o Brasil pode aderir à Rota da Seda. Tudo isso é uma questão para você analisar. O Brasil de Lula está se aproximando mais à China de Xi Jinping? Como vai ser nos Estados Unidos sobre a égide de Trump? Então, eu acho que não é tão simples quanto parece. Tem relações aí, ou tem posturas que acabam beneficiando o Brasil e depende do nível de pragmatismo que nós vamos ver de um lado ao outro. Me parece que o Trump utiliza as tarifas mais como um porrete do que uma política econômica definida, no seguinte sentido: você abre espaço para os produtos americanos ou você não bloqueia produtos americanos que eu não vou impor tarifas a você, né? E em algumas reuniões e algumas falas ele deixou bem claro isso. E o próprio possível secretário
de Fazenda aqui também sinalizou esse ponto, né? Então, acho que depende muito do nível de pragmatismo que vai ser adotado pela China em resposta a essa postura do Trump, mas eu não vejo ele, diferentemente do que apresenta a própria imprensa, e tomando como base o primeiro mandato, como um presidente que quer simplesmente taxar todo mundo, né, e digamos assim, retomar uma política de isolacionismo completo. Não me parece ser o caso. Então, eu acho que depende de como vai ser essa dança entre a postura do Trump e a resposta que será dada aos líderes, especialmente a China, que é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. O Brasil, por outro lado, eu vejo que apresenta, de uma certa forma, uma falta de pragmatismo. O governo Lula tem demonstrado um certo alinhamento ideológico com essa frente, digamos assim, China-Rússia, que acaba sendo negativo para o Brasil. O Brasil poderia ser aí recebedor desse fluxo industrial que está saindo da China, com essa desconfiança do mundo ocidental em relação ao país comunista. E isso não está acontecendo. Então, eu acho que vai depender do nível de pragmatismo que nós vamos ter do ponto de vista do governo brasileiro. Por incrível que pareça, o governo chinês demonstrou em várias oportunidades um nível de pragmatismo maior, porque quando o Trump chegou à Casa Branca e havia uma expectativa de até um conflito maior, na verdade, o nível de agressividade geopolítica da China diminuiu, talvez pela demonstração ou pela postura de mais força do Trump. Então, vai depender muito de como vai ser essa dança, e eu acho que é bastante difícil adiantar, mas o meu instinto sugere que nós devemos ter, ao contrário do que muitos imaginam, um nível maior de equilíbrio no mundo e, de uma certa forma, paradoxalmente, uma manutenção dessa globalização econômica com Trump ao invés de Kamala, porque o Partido Democrata tem demonstrado um nível muito agressivo geopolítico. A guerra na Ucrânia demonstra isso, né? E uma postura mais expansionista, militarmente falando, dos Estados Unidos. É uma coisa meio inversa do que a imprensa costuma falar, mas lembram, né? Se o ouvinte tiver lembrado, a expectativa seria, quando Trump chegasse à presidência, ter uma guerra mundial. Não houve guerra nenhuma. Foi o primeiro presidente americano em 20 anos que não iniciou nenhum conflito militar. Quando os democratas voltam à Casa Branca, o que a imprensa falou? Não, agora a gente vai voltar à normalidade do mundo. O que aconteceu? Nunca teve o mundo, há muito tempo, tanta complexidade e tantos riscos geopolíticos. Guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, aumento da agressividade chinesa. Então, a minha expectativa seria, por mais paradoxal do que pareça, um mundo que teria menos conflito e até mais integração econômica do que com o Partido Democrata. Muito bem. E nesse cenário de tentarmos antecipar o que vai acontecer nos próximos meses, o último ponto da nossa conversa é sobre agenda verde. Pergunta para você, Pedro. Trump fala em acabar com o ESG. Vai ser feito e de qual forma se ele vencer as eleições? O Trump, ele tem demonstrado realmente mais apoio a, por exemplo, a questão da produção de petróleo, a questão de combustíveis fósseis. Então, você tem um lado aí forte onde você provavelmente vai ver um fortalecimento desse lado, né? Onde os democratas, de novo, têm sido meio ambíguos em relação a isso, porque... por exemplo, né, você teve a questão aí da Kamala Harris, que quando ela estava concorrendo à candidatura democrata para a eleição de 2020, ela falava em banir o fracking, né, o método de extração de petróleo, que é muito importante para os Estados Unidos, e agora ela já volta atrás com isso porque é uma atividade econômica importante na Pensilvânia, que, como a gente estava falando, é um estado decisivo. Então, os democratas têm tido postura meio ambígua em relação a isso. O Trump não tem tido. O Trump tem sido entusiasmado a favor dos combustíveis fósseis, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ele vá, por exemplo, retirar os subsídios à energia verde que foram instaurados, por exemplo, pelo Biden agora com a lei que ele chamou de o ato de redução da inflação, que incluía muitos desses subsídios à economia. O Trump, no geral, parte da agenda do Trump são os subsídios à economia. Ele não fala de energia verde, ele realmente é um cara que não se
relaciona muito com essa agenda, mas eu não acho que ele vá, por exemplo, retirar esses subsídios ou outros benefícios que existam nesse sentido. Muito bem. Então a gente provavelmente vai ver mais ênfase nos combustíveis fósseis e nesse lado menos vegetável, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma retenção, acho, de alguns desses subsídios que o Biden incorporou, por exemplo. Essa perspectiva de uma menos forte ou de uma mais fraca agenda ambiental soa bem aos ouvidos de muitos produtores rurais dos Estados Unidos que entendem que isso pode gerar algum tipo de ganho de competitividade. É isso, Ruschel? Como é que o eleitorado das áreas rurais, que é um eleitorado que apoia Trump, vê essa indicação do candidato republicano? O Trump deixou claro que a proposta, quando perguntaram para ele, né, para fazer um resumo sobre qual seria a agenda econômica dele, ele respondeu assim: drill, baby, drill. Ou seja, vamos aumentar a produção de petróleo e a gente precisa de energia barata, né? O que, do ponto de vista econômico, faz todo sentido em termos de crescimento. Do ponto de vista da produção agrícola, há também uma perspectiva de que não seja implementado nenhum tipo de pressão em cima da agricultura americana para coisas do tipo redução, né, de área plantada ou coisa do gênero. Então, eu concordo que, por um lado, ele não deve retirar incentivos, por exemplo, para a produção de energia solar. Ele já falou sobre isso algumas vezes. Não podemos esquecer que um dos maiores apoiadores dele é o Elon Musk, que é um dos grandes propagadores da energia solar nos Estados Unidos e de energias renováveis. Mas, sem sombra de dúvida, numa eventual administração Trump, a gente vai ver os Estados Unidos se mantendo ou talvez até expandindo a liderança na produção de combustível fóssil, e não vai haver entraves em termos de uma agenda verde radical para a produção agrícola aqui nos Estados Unidos. Mas eu acho que isso é um fator bastante positivo, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, porque os Estados Unidos acaba tendo uma posição de liderança em relação a qualquer agenda, né? Então, com os Estados Unidos adotando essa postura, se de fato esse for o projeto vencedor, eu acho que isso acaba favorecendo o agro brasileiro lateralmente por conta de ser uma sinalização de uma postura para o resto do planeta. Muito bem, quero agradecer a vocês, Pedro Azevedo, analista-chefe para os Estados Unidos da Atlas Intel, Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos. Muito bom ter esse tipo de análise. Voltem sempre, um prazer recebê-los. Até. Obrigado.